Do Jornal Público, este é o Soundbite. Ruben Martins. E está de volta o Soundbite depois de uma noite em que o Primeiro-Ministro fez de uma lei um assunto nacional ao fazer uma declaração ao país. Vamos ouvir o Primeiro-Ministro Luís Montenegro, depois de aprovada a lei da nacionalidade. Esses são os nossos objetivos e nós tentamos prossegui-los independentemente dos cartazes que qualquer partido político possa ter na rua. Para ser português é preciso muito mais do que trabalhar em Portugal. Viva Ana Sá Lopes. Viva Ruben. E viva Helena Pereira. Olá, viva. Ana, começamos por ti hoje porque o Primeiro-Ministro fez questão de falar ao país, no fundo para dizer que finalmente estava reposta a esta normalidade depois de um tempo de caos. Não sei se ficaste agora mais tranquila depois desta aprovação da lei da nacionalidade ou se não havia grandes razões para temermos. Não havia grandes razões para temer, é óbvio. Aliás, o Governo está a confundir deliberadamente nacionalidade, lei da nacionalidade com imigração. Isto ou seja, está a exponenciar com esta atrapalhada o que já existe no país, que nós sabemos que há um certo ódio ao estrangeiro. Desde aquele discurso de Passos Coelho, que Portugal éramos todos estrangeiros no nosso país, neste momento o discurso xenófobo é mainstream. Ou seja, pessoas que outrora não tinham estes discursos, incluindo o próprio Luís Montenegro, que fazia um discurso sobre imigração perfeitamente razoável há 2 anos, neste momento querem utilizar o discurso que tem feito subir a extrema-direita em quase todos os países, na América também. Na América, como sabemos. A frase então a frase de Luís Montenegro de passarmos a ter onde havia caos passou a haver ordem é completamente absurda. É completamente absurdo, é evidente que vai facilitar a obtenção da nacionalidade, tem coisas inconstitucionais, porque não me parece que aquela que permite ao juiz, a norma que permite ao juiz como pena acessória a perda de nacionalidade, que isso seja constitucional, porque segundo as convenções internacionais, uma pessoa não pode ficar apátrida. Portanto, a pena vai ser ficar apátrida, porque se, por exemplo, a pessoa perdeu a outra nacionalidade, no caso de ser de um país onde não seja permitida a dupla nacionalidade, nós sabemos que existem vários países em que não aceitam a dupla nacionalidade, quer dizer, uma pena será tornar a pessoa apátrida. Não é possível, segundo as convenções internacionais. Parece que vivemos num tempo em que as convenções internacionais já não interessam para nada. Mas eu ainda confio que o Presidente da República, que ainda vamos ter provavelmente muitas saudades dele, aproveito já para fazer vai mandar este texto esta lei para o Tribunal Constitucional, como fez com a lei dos estrangeiros. Mas a frase, deixa-me dizer, Ruben, a frase que ainda me pôs mais impressionada com esta propaganda à volta da lei da nacionalidade, porque isto tratou-se não veio do Primeiro-Ministro. Propaganda, não veio do Primeiro-Ministro, veio do Ministro Leitão Amaro, que já depois de defender a teoria da substituição, como fez, ao dizer que o PS tinha feito uma reengenharia social, ou seja, tinha querido trazer imigrantes para mudar, enfim, os portugueses de bem, quase só falta, neste discurso de Leitão Amaro, só falta acrescentar os portugueses de bem. Ontem diz uma coisa interessantíssima, que é Portugal ficou mais Portugal. Tu deste por isso, Ruben? Portugal ficou mais Portugal porque foi aprovada uma lei que dificulta a obtenção de nacionalidade por 6 anos, era 5 anos, passou a 10, já tinha sido mais grave. A lei da nacionalidade portuguesa nunca foi muito fácil, ao contrário da lei americana, que era quem nascia na América era imediatamente transformado em americano. Portugal não, era e sempre foi exigido pais portugueses, portanto sempre, até curiosamente, estamos a falar de uma lei da nacionalidade que nunca foi fácil, que depois, entretanto, o Costa tentou facilitar um bocadinho relativamente ao passado. Portanto, agora, Portugal ficou mais Portugal. Isto é o Make America Great Again, infelizmente, versão Asterix da Lusitânia. Sinceramente, esta exploração que a direita democrática está a fazer da linguagem da direita populista radical e da extrema-direita vai-lhe custar muito caro, mas acham que não aprenderam. É verdade que já assistimos noutros países, nomeadamente, falo muitas vezes, pronto, que é o que eu conheço melhor, que é o governo inglês, o governo trabalhista de Keir Starmer, também já teve uma frase muito, o próprio Keir Starmer
uma frase muito parecida com a de Pedro Passos Coelho, quando disse que era preciso cuidar com a migração, só qualquer dia éramos uma terra de estranhos. Portanto, essa história dos estrangeiros, dos estranhos, já está a ser dita. E no caso do Keir Starmer, ele é um socialista e era um advogado dos direitos humanos. Portanto, neste momento o mundo mudou radicalmente e mesmo pessoas que pareciam razoáveis há 2 anos tornaram-se extremistas. E esta linguagem de Leitão Amaro, mais do que a de Luís Montenegro, mas Luís Montenegro, enfim, é o responsável por todos, e ele fez mesmo questão de fazer a deliberada confusão entre nacionalidade e imigração com o objetivo. Agora, o interessante é que depois não dizem como é que, já que eles estão a fazer a confusão com a imigração que não tem a ver com a nacionalidade, como é que o crescimento português se vai aguentar sem imigração e quem é que vai pagar a segurança social e as reformas da segurança social, já que os portugueses não vão ter mais filhos nem com 25 mil políticas de natalidade. Talvez passem a ter mais um, ou tenham um, que já não é mau. Mas as políticas de natalidade têm nem sequer estamos num país que tenha hipóteses orçamentais para fazer grandes políticas de natalidade, como aconteceram nos países nórdicos. Nós não temos essas hipóteses de dar 2 anos às mães para não trabalharem. Aliás, o pacote laboral que neste momento tem discussão está a prejudicar as políticas de natalidade, nomeadamente quando obriga os pais com filhos pequenos a trabalharem aos fins de semana, etc. Portanto, isto é tudo. Ninguém está a querer discutir este assunto a sério. Portanto, é como... Enfim, estamos no momento... Nos anos 30 era o ódio ao judeu, não é? Eu vou ter isto todos os dias. Pronto, neste momento é ao imigrante. Helena Pereira, esta é uma lei que acabou por ser alvo de um acordo entre o PSD e o Chega, depois de muita negociação, também com o PS, acabou por ficar marcada por este acordo entre PSD e Chega. Era previsível que isto fosse terminar assim? A partir de determinada altura, sim, era. E a declaração que ontem Luís Montenegro faz é a prova de que nunca quis verdadeiramente negociar nada com o PS. Ou andou a fingir que negociava, mas queria que o desfecho fosse sempre a aprovação com o Chega. A determinada altura, o próprio PS e o Eurico Brilhante Dias, na entrevista que deu-nos na semana passada, admitia isso, que percebiam que estavam a ser enganados pelo governo, com aquela ideia como aconteceu na lei dos estrangeiros. Mas agora, por acaso, o governo, nesta lei da nacionalidade, demorou mais tempo, pelo menos a negociação demorou mais tempo. Mas o PS tinha razão, e ouvindo o que disse ontem Luís Montenegro, convém à narrativa do governo dizer, e eu cito aqui, que é o PS não quis aprovar a lei da nacionalidade com o PSD porque não quis corrigir o erro da sua política migratória e da consagração da nacionalidade, não quer reconhecer a abertura das portas escancaradas na imigração e a banalização na atribuição da nacionalidade, que foram negativas para Portugal. Desde o início era isso que Montenegro quis. O PS apresentou até, 3 propostas de alterações em 3 momentos diferentes, sempre para tentar levar ao limite para se perceber, e é claro que a intenção, ainda houve aquela crise de ciúmes, não é? Quando o Chega começou a achar que podia haver aqui alguma favoritismo em relação ao PS, mas eu acho que rapidamente o PSD deve ter sossegado André Ventura e o Chega, e eles lá chegaram a acordo no meio já da discussão do orçamento, não é? Portanto, apesar daquela irritação toda que nós vimos na segunda-feira, foi um dia duro entre o Chega e Luís Montenegro, estás a ver? E no recato de fora das câmaras, os dois conseguiram chegar a acordo muito bem sobre a lei da nacionalidade. Portanto, nem tudo o que parece é. Isso já tínhamos visto, é muito assim em política. Eu gostava de falar sobre a declaração de ontem, porque a declaração de ontem é ridículo que Luís Montenegro queira
convencer alguém de que quis vir falar sobre fazer uma declaração ao país às 8h30 da noite sobre o Orçamento de Estado, quando este orçamento não tinha história nenhuma, toda a gente sabia que ele ia ser aprovado. Não era preciso, não era um momento marcante dizer que havia estabilidade no país, porque o orçamento foi aprovado, quando, para já, o governo esvaziou o orçamento de muitas coisas que quer fazer e que por tática não pôs lá, portanto não fazia sentido nenhum. Luís Montenegro queria sim a fazer uma declaração ao país para falar sobre a lei da nacionalidade e para ser visto como uma espécie de cartaz de panfletário de que atenção, que não venham para cá, porque eu acho que é isso que Luís Montenegro está a fazer, além de estar a dar uma grande ajuda ao Chega, porque eu acho que cada vez que o Luís Montenegro fala nestas questões está a engrossar o Chega e está a ajudar o Chega. E foi questionado, só para voltar ao que a Ana disse, da reengenharia demográfica do Leitão Amaro. Luís Montenegro foi questionado sobre se ia fazer um pedido de desculpas ao PS, uma retratação por ter acusado o PS de ter querido fazer a reengenharia, e Luís Montenegro fugiu alegremente do assunto e voltou a criticar o PS pelos erros, como ele diz, no passado. E, portanto, convive alegremente, que é isso que também é chocante, com estas frases que são ditas por Leitão Amaro. E o facto de Luís Montenegro falar assim é uma machadada naquilo que são os princípios que nós estávamos habituados. E a retórica tem muito peso. E, portanto, parece-me chocante, mas atenção, isto vai continuar, porque agora vem a lei do retorno, não é? Luís Montenegro anunciou que é a grande prioridade agora, portanto é dizer que tem que ser expulsos rapidamente e que têm que ser cortados certos recursos, não é? E, portanto, isto vai continuar. E assim fechamos por hoje este Soundbite. Um beijinho, até amanhã. Até amanhã. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.